Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais corajosas e, olha, complexas da nossa literatura. As Meninas da Lígia Fagundes Telles. Prepara aí porque vamos juntos desvendar como um livro conseguiu esconder um verdadeiro grito de denúncia bem debaixo do nariz de uma ditadura. Para a gente entender a força desse livro, a gente precisa primeiro voltar no tempo. Imagina só, estamos em São Paulo, 1969. O Brasil estava vivendo um dos seus momentos mais pesados, sabe? Um tempo em que o medo e o silêncio dominavam tudo. O clima era esse. O famoso AI-5, o Ato Institucional número 5, tinha acabado de sair do forno, dando um poder praticamente absoluto para o regime militar. A censura comia solta, a perseguição política era real e violenta. Enquanto tudo isso acontecia, o governo tentava vender uma imagem de milagre econômico, de um país que ia para frente, mas que na verdade escondia uma opressão e uma desigualdade gigantescas. É nesse Brasil totalmente rachado que a história se passa. E aí, no meio desse caos todo, surge uma voz poderosa, mas ao mesmo tempo muito sutil, porque Lígia Fagundes Telles não era só uma escritora, não mesmo. Ela era uma figura de resistência que usava as palavras, a literatura, como a sua principal arma. E que vida, hein? Olha só essa linha do tempo. Lígia viveu mais de 100 anos. Ela foi uma testemunha ocular da história do Brasil. E o mais incrível é pensar que ela publicou As Meninas em 1973, no auge da ditadura. Isso foi um ato de coragem absurdo. E claro, a indicação para o Nobel, a cadeira na Academia Brasileira de Letras, tudo isso só veio para coroar uma vida inteira dedicada à arte como forma de pensar o nosso país. E essa frase, dita pela própria Lígia, diz tudo, né? Para ela, escrever nunca foi só sobre criar histórias bonitinhas. Era um compromisso, quase um dever. Era sua maneira de furar o bloqueio do silêncio, de botar o dedo na ferida e denunciar as injustiças que via por toda parte. Bom, então vamos entrar de vez na história. O palco principal é um pensionato de freiras em São Paulo, e é lá que a gente conhece 3 jovens universitárias. 3 vidas completamente diferentes que se cruzam e, no fundo, cada uma delas representa um pedaço desse Brasil que estava completamente dividido. Então, guarde bem esses nomes. A gente tem a Lorena, que vive num mundo de fantasia, quase uma bolha. Temos a Lia, a rebelde, a militante, que está na linha de frente da luta. E, por fim, a Ana Clara, a mais trágica das 3, uma jovem que carrega cicatrizes da violência e do abandono. E aqui tá o pulo do gato da Lígia. Dentro daquele pensionato, ela criou um retrato em miniatura do Brasil. A Lorena é a elite, a burguesia que prefere fechar os olhos para não ver o que está acontecendo lá fora. A Lia é a resistência, a juventude que luta e que sangra por isso. E a Ana Clara, Ana Clara é o Brasil esquecido, marginalizado, aquele que sofre as piores consequências de tudo. A Lorena Vaz Leme, estudante de Direito, vive num mundo à parte. Um mundo de luxo, de beleza, de música clássica. Ela se agarra a um amor platônico, idealizado, como uma forma de escapar da realidade dura. Ela representa exatamente aquela parcela da sociedade que escolhe a alienação para conseguir sobreviver sem se sujar com a dureza do mundo real. Já a Lia de Mello Schultz é o extremo oposto. Estudante de ciências sociais, ela respira a militância política. O namorado dela, o Miguel, está preso e ela vive com medo, sempre sob a tensão da perseguição. A Lia é a voz da revolta, sabe? Ela é a cara da luta, mas também das consequências terríveis que essa luta trazia. E aí a gente chega na Ana Clara Conceição. De origem pobre, com um passado de abusos terríveis, ela tenta fugir da dor através das drogas, num caminho de autodestruição. A história dela é a mais visceral, a que te pega pelo estômago, porque mostra o lado mais cruel de um sistema que simplesmente esmaga os mais fracos. O que ela mais quer não é nem viver, é conseguir esquecer. Muita gente acha As Meninas um livro difícil de ler. E quer saber, é para ser mesmo. A Lígia fez isso de propósito. A estrutura toda bagunçada do livro é um espelho perfeito da confusão, da ansiedade e dessa realidade toda quebrada daquela época e da cabeça das próprias personagens. A técnica que ela usa tem um nome: narrativa polifônica. Poli, de muitas, e fonia, de vozes. Ou seja, o que a gente tem é um verdadeiro coro de vozes. Os pensamentos da Lorena, da Lia e da Ana Clara se misturam, se atropelam o tempo todo sem aviso, a história é construída de dentro para fora. Então, na prática, como é que isso funciona? Bem,
Primeiro, a narração pula de uma personagem para outra do nada. Num parágrafo é a Lorena pensando, no outro já é a Ana Clara. Segundo, o tempo é uma bagunça. A gente é jogado do presente para o passado e de volta o tempo todo. E terceiro, a ação de verdade não está no que acontece, mas no que se passa na cabeça delas. É uma imersão total no caos psicológico de cada uma. E é exatamente aqui que a gente entende a genialidade absurda da Lígia. Porque toda essa complexidade na escrita não era só um capricho, um experimentalismo. Não. Era uma camuflagem, uma estratégia perfeita para esconder a parte mais perigosa, mais explosiva do livro todo. Fica aí a pergunta que vale $1 milhão. Como, em 1973, no pico da repressão, Lígia Fagundes Telles conseguiu publicar trechos de um depoimento real de tortura? Como isso passou pela censura? Pois é. Lá para o final do 6º capítulo, a Lia lê para a madre do pensionato partes de uma carta, de um depoimento. E as palavras são essas: cruas, diretas, brutais. É uma denúncia explícita da violência do Estado, da tortura, ali impressa no meio de uma obra de ficção. E a resposta para aquele mistério parece ser uma combinação de fatores. Primeiro, a denúncia estava ali escondida, enterrada no meio daquela confusão de vozes e pensamentos. Segundo, os censores provavelmente olharam e pensaram: é um livro difícil, literário, pouca gente vai ler. Eles estavam mais preocupados com jornais, com música. E terceiro, a própria escrita elegante da Lígia serviu de disfarce. Ela conseguiu, de forma genial, esconder um grito dentro de um sussurro. E pode esquecer final feliz. O livro não oferece nenhuma solução fácil. Pelo contrário, o final é bem sombrio. Mas é justamente essa honestidade brutal que faz com que a história seja tão poderosa e continue conversando com a gente até hoje. O destino de cada uma delas mostra que não havia saída fácil. A Ana Clara tem uma overdose, um fim trágico para uma vida que o sistema destruiu. A Lia consegue fugir para o exílio, ou seja, a luta continua, mas precisa abandonar o próprio país para sobreviver. E a Lorena? A Lorena volta para a casa da mãe, volta para sua bolha de proteção, para sua gaiola dourada. Nenhum dos caminhos leva a uma redenção. No final das contas, As Meninas é isso. É um retrato doloroso, mas muito fiel, de uma juventude que se viu encurralada entre o medo e a vontade de continuar vivendo. Uma geração que, mesmo cercada pelo horror, não desistiu de sonhar, de amar e de resistir, cada um do seu jeito. É um baita testemunho da força do espírito humano. E o livro nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta que, vamos combinar, continua super atual. Mas a Lígia Fagundes Telles, com sua obra, nos deu uma pista da resposta. É preciso ter coragem, claro, mas também astúcia, sutileza, e acreditar que a arte pode ser aquela fresta na parede por onde a verdade sempre encontra um jeito de escapar. Uma lição que continua tão necessária hoje quanto foi lá em 1973.